Olá, pessoal! Agora nós vamos começar a estudar o capítulo 2 do livro do Murray Stein, Jung, o Mapa da Alma. E no capítulo 2, ele vai falar sobre o interior povoado, sobre os complexos. E como é que Jung chega na teoria dos complexos? Ele acaba, através do teste de associação de palavras, e agora eu vou detalhar um pouco mais. Eu contei no primeiro vídeo que Jung, quando se formou em medicina, foi para o hospital em Burgos trabalhar com Eugen Bleuler, que era um médico que pesquisava demência precoce, antigo nome da esquizofrenia. Agora eu vou explicar para vocês como era feito esse teste de associação de palavras. Muito interessante. Jung usava um aparelho chamado psicogalvanômetro. Através desse aparelho era possível mapear a sensação tátil, se a pessoa eriçava os pelos, se ela tinha sudorese, se o batimento cardíaco era acelerado. Enfim, ele conseguia, através dos eletrodos que eram colocados no corpo do analisando, observar as reações emocionais. Como é que ele fazia? Inicialmente ele tinha uma tabela com 400 palavras, depois ele enxugou, ficou com 100 palavras para fazer o teste. Ele fazia o teste falando a palavra para a pessoa e orientava que a pessoa dissesse imediatamente o que viesse à sua mente. Normalmente, ele falava cadeira, a pessoa respondia mesa, computador, né? Computador não existia na época, né? Então não pode ser. Mas assim, lápis, hospital. E aí a pessoa, a cada palavra que ele dizia, a pessoa respondia com uma palavra que viesse à mente. E ele observou que chegava a determinadas palavras, a pessoa meio que dava uma parada. E ela não conseguia responder tão imediatamente. E ele ficou pensando assim: nossa, como que pode? Por que será que algumas palavras que eu falo, a pessoa responde de imediato, bate pronto, e algumas palavras ela não consegue? Então, ele começou a cronometrar o tempo de resposta, e através desse mapeamento que eu falei para vocês que está tudo aqui catalogado nesse livro, ó, no livro volume 2, Estudos Experimentais, ele consegue fazer com que a pessoa respondesse. Ele percebia que às vezes ela ficava vermelha, às vezes ela ficava, o coração acelerava muito. Então, essas reações emocionais que a pessoa apresentava diante de uma determinada palavra, fazia com que Jung descobrisse que existia algo além do ego, algo além do consciente. E ele começou, então, a desenvolver a teoria dos complexos a partir desse teste de associação de palavras. Então, é muito importante a gente começar a compreender como é que se formam esses complexos. Jung diz que complexos são núcleos afetivos carregados de emoção. Ou seja, desde bebê, quando a criança chora e ela imediatamente tem o seu choro atendido através da mãe que vem, ou da sua cuidadora imediata que vem e troca a fralda e dá alimentação, dá carinho, dá amor, dá alimentação, né? A criança, tendo satisfeito aquela sua necessidade primal, o que vai acontecer com a criança? Ela vai ficar feliz e vai ficar registrado no banco de memórias dessa criança aquela imagem positiva daquela situação fática que ela vivenciou. Da mesma forma, se a criança chora, chora porque está suja, a fralda está suja, porque está com fome, demoram vir a acolher aquele choro, pegar a criança no colo para cuidar. O que acontece? Aquela situação vai ficar registrada como uma situação negativa que ela vivenciou. E isso é muito importante, porque Jung percebeu que cada situação que a pessoa ia vivendo, ela ia formando núcleos com conteúdos emotivos que ele chamou de complexos. No início ele chamava de complexos ideoafetivos. Posteriormente, ele foi, ao longo dos seus estudos, chegou finalmente a apenas complexos. É muito importante essa fase do Jung bastante científica, quando ele estava no hospital em Burgosli, a partir desse teste de associação de palavras, ele foi desenvolvendo toda a sua teoria, porque ele descobre a teoria dos complexos, ele já fala sobre os protótipos que deram origem posteriormente
a teoria dos arquétipos, ele já começa a estudar uma série de coisas que depois ele vai, ao longo da sua vida, desenvolver e vai dar total arcabouço teórico para a sua teoria da psicologia analítica. E aí, o que acontece? Esses complexos, Jung percebia que eles tinham uma característica muito importante, que era a autonomia e a independência, porque eles eram carregados de energia. E por que ele percebeu isso? Porque muitas vezes, quando aquele complexo era acionado, a pessoa demonstrava fisicamente no corpo, ou porque ficava com o rosto muito vermelho, o seu coração acelerava, ou ela ficava suando frio, ele percebia na expressão facial e corporal da pessoa que aquele complexo estava sendo ativado. Trazendo para o nosso mundo de hoje, quando a gente está, de repente, dirigindo tranquilamente no trânsito e alguém dá uma fechada, alguém cruza na nossa frente de forma inesperada, a gente toma aquele susto, a primeira reação que a gente tem, muitas vezes, é gritar ou vem à tona um sentimento de que a gente não sabe aonde, que seriam esses complexos, que vem à tona e aí a pessoa xinga, briga, muitas vezes também briga de casal, as pessoas brigam, discutem e falam coisas absurdas um pro outro, que quando passa a situação, ela pensa, caramba, mas não precisava, nem parecia que era eu, parecia que eu estava tomada, eu estava possessa de tanta raiva. E isso é natural que aconteça. Por quê? Ao longo da nossa vida, coisas boas e coisas ruins, experiências boas e experiências ruins vão acontecendo. Essas experiências vão ficando armazenadas dentro desses complexos. E hoje, a qualquer momento, que alguma fagulha, alguma coisa aconteça que faça relembrar alguma situação que a gente já possui armazenada dentro de um complexo, esse complexo é ativado, é constelado e rompe no nosso inconsciente, empurra o ego, ele capta a energia do ego e age de forma autônoma. Muitas vezes tem pessoas até que chegam ao limite de cometer crimes e depois dizem que não sabem. Não sabe o que foi que aconteceu, que ela não sabe explicar, que parecia que não era ela. Ou seja, essa pessoa estava tomada por um complexo que constelou, roubou a energia do ego e voltou depois ao normal, mas aí a pessoa se arrepende, chora, pensa, poxa, por que eu fui fazer tal coisa? Enfim, é para explicar a origem de determinadas explosões emocionais, que às vezes a pessoa não sabe por quê, mas a origem é de que um complexo que está lá no inconsciente pessoal da pessoa foi ativado e veio à tona. Uma coisa muito interessante perceber é todo mundo tem complexo, ou melhor, corrigindo, o complexo é que nos tem, porque se a gente tivesse complexo, a gente conseguiria contê-los. Tanto eles nos têm, que quando eles cismam de romper na nossa consciência, eles chegam e derrubam, empurram e agem da forma autônoma e independente que eles bem entenderem. Então, por isso que na psicologia analítica, a expressão correta é dizer que os complexos é que nos têm. Nós não temos complexo. Eles é que nos têm. Essa é a frase correta por conta da independência e da autonomia que vem dos complexos. E o complexo pode ser associar a um arquétipo e aí, então, dobrar de energia e a explosão vai ser maior ainda. Muita gente, quando tem um complexo ativado que se associa a um arquétipo, ela às vezes tem reações totalmente desproporcionais. É onde a gente vê assim, nossa, precisou 5, 6 homens para poder conter uma pessoa, porque a pessoa estava naquele momento dela de explosão. Mas uma coisa que é muito interessante é que o complexo, ele vem, rouba energia do ego, ele atua de forma autônoma e independente. Agora, o que acontece? Quando a pessoa volta ao normal, o ego dela novamente está ali organizado, né? Agora, tem uma outra situação que é muito interessante, que está aqui no livro, no capítulo 2, que é sobre fragmento de personalidade. Ou seja, ele vai falar aqui da situação da personalidade fragmentária e a diferença da personalidade fragmentária para um complexo.
Então, aqui está dizendo o seguinte: as personalidades fragmentárias possuem, sem dúvida, uma consciência própria, mas a questão de saber se fragmentos psíquicos tão diminutos quanto os complexos também são capazes de ter consciência própria ainda não foi resolvida. Ou seja, ele quer dizer o seguinte: que todo ser humano pode dissociar, e de fato dissocia de tempos em tempos, no sentido de experimentar alterações moderadas dos estados de consciência, ou de se separar de uma experiência traumática, a fim de continuar funcionando. Está em complexo em si mesmo um estado de dissociação. A consciência do ego é perturbada e, dependendo da extensão da perturbação, pode ser lançada num estado de considerável desorientação e confusão. Uma vez que os complexos possuem um tipo de consciência independente, uma pessoa que está em complexo encontra-se como se estivesse na posse de uma personalidade alheia. No distúrbio da personalidade múltipla, esses vários estados de consciência não são mantidos juntos por uma consciência unificadora, e o ego é incapaz de transpor o espaço psíquico existente entre as peças. Então, aqui, a diferença entre complexos, personalidades múltiplas, é o seguinte: no complexo existe um ego, esse ego perde energia por complexo, mas ele retoma a sua energia após o complexo ser esvaziado. Agora, nesse caso aqui, dos distúrbios de personalidade múltipla, esse ego é tão frágil, que cada personalidade vai agir, vai atuar, e mais ou menos assim, a maior parte do tempo, sem que esse ego dê conta de conter essas personalidades. Então, a gente viu recentemente no cinema o filme Fragmentado, que a pessoa tinha mais de 20 personalidades. Existem livros também que falam sobre pessoas que tinham mais de uma personalidade. O autor aqui no capítulo também fala sobre isso. É muito interessante a gente perceber e procurar aprofundar nessas diferenças. Então, aqui no capítulo, onde a gente vai, no capítulo 2, nessa parte de complexos, eu queria sugerir para vocês que vocês assistam pelo menos o trailer do filme Divertidamente, porque nesse filme que é da Pixar, é um filme infantil que vai falar sobre as emoções e da formação das memórias. Aquelas bolinhas que aparecem no filme, elas são, a gente pode fazer uma analogia com os nossos complexos, de como os nossos complexos ficam armazenados no nosso inconsciente. Então, é um filme muito bacana, muito lúdico, que a gente pode ter um olhar junguiano ao assistir o trailer e compreender essa formação dos complexos através dessa forma lúdica que é o trailer do filme Divertidamente. Outro que eu gostaria de sugerir é a questão do filme Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Também é muito interessante. E o filme Fragmentado, onde vocês vão conseguir ver bem essa parte da dissociação da personalidade de pessoas que possuem mais de um tipo de personalidade. Bom, pessoal, terminamos o capítulo 2 sobre os complexos e convido a vocês a estar comigo no vídeo 3, onde eu vou falar sobre a energia psíquica, ok?